Olá, hoje vamos apresentar sobre organizações mundiais. Vamos abordar o tema principal, né? E vamos seguir falando o que são exatamente essas organizações, um pouco sobre algumas delas, com destaque para a ONU, e vamos finalizar falando sobre a Unesco, com foco na sua atuação no Brasil. Esse aqui é o nosso roteiro, né? O que vamos falar. Se vocês quiserem acompanhar, esse é o assunto do percurso 25, da página 226 do nosso livro didático do 8º ano, esse aí que está na foto. O que são as organizações mundiais? As organizações mundiais, também chamadas de organismos internacionais, são associações que reúnem estados com o propósito de cooperarem entre si, além de resolver problemas políticos, econômicos, sociais, culturais ou outros no contexto mundial. Existem mais de 500 organizações internacionais, cada uma com uma finalidade diferente. Algumas são totalmente independentes das outras, mas existem também organizações que têm finalidades específicas subordinadas à ONU. O que define se a organização é uma organização internacional de personalidade jurídica ou uma ONG é o seu estatuto. A Organização das Nações Unidas, também conhecida como ONU ou ONU, considerada a mais importante organização mundial, foi criada no período pós-Segunda Guerra Mundial, no dia 24 de outubro de 1945, por meio de um documento conhecido como Carta das Nações Unidas. No início era composta de 51 Estados-membros e atualmente possui 193. A ONU é composta por 6 órgãos. Assembleia Geral, principal assembleia deliberativa da organização, composta por todos os Estados-membros, dirigida por um presidente eleito entre os países. Conselho de Segurança, responsável por garantir a paz e a segurança. É composto de 15 Estados-membros, 5 permanentes, que, incluindo eles, tem a Rússia, a França e os Estados Unidos, que são alguns exemplos desses 5, e 10 temporários, que são eleitos a cada 2 anos. É um único órgão da ONU com poder decisório, sendo, portanto, um dever o respeito às decisões tomadas por ele. E, além disso, o Brasil já esteve no Conselho de Segurança para resolver problemas no Haiti. Conselho Econômico e Social, responsável por auxiliar a Assembleia Geral na cooperação socioeconômica e no desenvolvimento internacional. É composto por 54 membros eleitos pela Assembleia a cada 3 anos. Conselho de Tutela, composto por 5 membros permanentes que compõem o Conselho de Segurança, sendo esses os mesmos que estão dentro do Conselho de Segurança. As atividades foram suspensas, por isso se reúnem apenas quando necessário. Corte Internacional de Justiça, conhecida como Tribunal Internacional de Justiça, considerado o principal órgão judicial da organização, é responsável por julgar os que cometem crimes graves do direito internacional, como guerra e genocídio, que são classificados também como crimes de guerra. Composto por 15 membros eleitos pela Assembleia de 9 em 9 anos.
Um exemplo da atuação do Conselho Internacional de Justiça recentemente foi dos ataques de Israel em Gaza, que podem constituir crimes de guerra. Os recentes ataques com mísseis lançados por Israel contra a faixa de Gaza, que deixaram ao menos 242 mortos e 74 mil deslocados, podem constituir crimes de guerra, afirmou nesta quinta-feira, 27 de maio, a alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, durante sessão extraordinária do Conselho de Segurança da ONU. O governo brasileiro, por sua vez, se posicionou contra a realização de uma investigação internacional sobre possíveis violações, apesar de estar profundamente preocupado com a escalada recente de violência, interrompida por um cessar-fogo no dia 21 deste mês. Se for comprovado que foram indiscriminados e desproporcionais, tais ataques podem constituir crimes de guerra, advertiu a ex-presidente chilena. Isso foi um trecho sobre o jornal que estava dizendo sobre isso. O secretariado, responsável por fornecer os estudos e as informações necessárias para que a organização consiga realizar suas reuniões e dirigir os outros órgãos. Curiosidade: antes da existência da ONU, havia uma outra organização intergovernamental conhecida como Liga das Nações, criada com o objetivo de uma proposta de paz negociada pelos países vitoriosos na Primeira Guerra Mundial. Contudo, com a ocorrência da Segunda Guerra Mundial, essa organização não foi considerada um fracasso por não ter conseguido evitar uma nova guerra. Objetivos da ONU: assegurar a paz por meio da resolução pacífica de conflitos que coloquem em risco a segurança coletiva, desenvolver relações amistosas entre as nações e ser um centro destinado a harmonizar a ação dos povos para a consecução desses objetivos comuns. Outras organizações mundiais. Além da ONU, citado anteriormente, temos várias outras organizações internacionais, como os exemplos a seguir. OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Articula políticas públicas entre os países mais ricos do mundo, possui 34 Estados-membros, o Brasil não é um deles. Seu objetivo é fomentar, além do terreno econômico, a área das políticas sociais de educação, saúde, emprego e renda. OMS, Organização Mundial da Saúde, tem como objetivo o alcance do maior grau possível de saúde por todos os povos. Elabora estudos sobre o combate de epidemias e normas internacionais para produtos alimentícios e farmacêuticos, além de coordenar questões sanitárias internacionais e tentar conseguir avanços nas áreas de higiene, habitação e saneamento básico. A OMS vem ganhando bastante destaque recentemente por causa da sua atuação no combate à pandemia do Covid-19, seja por meio da informação sobre os sintomas, alertas à população, apoio aos estudos dos países na tentativa de desenvolver vacinas e outros meios. Durante essa semana, a Organização Mundial da Saúde está debatendo o fim da Covid-19 e um melhor preparo para as futuras pandemias na Assembleia Mundial da Saúde, a mais importante reunião anual da agência. Numa entrevista à ONU News, a diretora-geral assistente da OMS, Mariângela Simão, destacou os principais temas da agenda diária. A OMS está atuando de perto com especialistas, governos e parceiros para levar conhecimento científico e informação ao maior número de pessoas.
A agência também quer rastrear a disseminação e a virulência da Covid-19 para fornecer aconselhamento aos países e indivíduos sobre as medidas a tomar na proteção da saúde e na prevenção do vírus. A Organização Mundial da Saúde, OMS, demonstrou mais uma vez preocupação com a pandemia da Covid-19 e os seus impactos na economia global. Nesta sexta-feira, 25, o diretor-geral da entidade, Tedros Adhanom, reafirmou que é importante controlar o surto do novo coronavírus para estabilizar o lado financeiro dos países. Segundo Tedros, a OMS está analisando mais de 1,7 mil pesquisas sobre o desenvolvimento de medicamentos eficazes contra a Covid-19. OEA, Organização dos Estados Americanos, criada em 1948, com sede em Washington. Seus membros são as 35 nações dependentes do continente americano. O objetivo é fortalecer a cooperação, garantir a paz e a segurança na América e promover a democracia. OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, inicialmente congregava os principais países capitalistas e objetivava combater o socialismo. Porém, atualmente é um instrumento militar das grandes potências a fim de intervir em conflitos armados em qualquer parte do mundo para assegurar direitos internacionais ou combater possíveis ameaças ao atual sistema internacional. BIRD, Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento ou Banco Mundial, oferece financiamento e assistência técnica aos países menos avançados, a fim de promover seu crescimento econômico. É formado por 185 países membros e iniciou suas atividades auxiliando na reconstrução da Europa e da Ásia após a Segunda Guerra Mundial. OIT, Organização Internacional do Trabalho, regulamenta, fiscaliza, estuda e avalia as relações de trabalho existentes em todo o mundo. Tem representação paritária de governos aos seus 182 Estados-membros e de organizações de empregadores e de trabalhadores. OMC, Organização Mundial do Comércio, responsável por legislar e acompanhar as transações econômicas e comerciais realizadas entre diferentes países. Tem como objetivo desenvolver a produção e o comércio de bens e serviços entre países membros, além de aumentar o nível de qualidade de vida nesses mesmos países. Quando algum país tem algum tipo de problema com outro estado, ele geralmente recorre à ajuda da OMC. FMI, Fundo Monetário Internacional. Ele é composto por 187 países e foi criado em 1944, responsável por garantir a estabilidade econômica internacional. Oferece empréstimos a juro baixo para países em dificuldades financeiras. Para adquirir empréstimos, o país deve atender uma série de exigências. A Unesco. UNESCO significa United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, ou Organização para a Educação, Ciência e Cultura. É uma das agências da ONU que busca promover a paz mundial por meio da educação, ciência e cultura. Tem sede em Paris, na França, conta com 195 Estados-membros e 8 associados. A maior parte dos países membros da ONU integram a Unesco, com exceção dos Estados Unidos, Israel e Liechtenstein. Entre os países membros da Unesco que não integram a ONU estão as Ilhas Cook, Niue e o Estado da Palestina. A Palestina tornou-se membro da Unesco em 2011 e, como represália à sua entrada, os Estados Unidos acusaram a organização de ser antissemita, deixando de integrar os Estados-membros em 2018, seguido por Israel. Em 1942, no cenário pós-guerra em Londres, foi realizada a CAN, Conference of Allied Ministers of Education, em inglês, ou a Conferência dos Ministros da Educação dos Países Aliados, e foi discutida a importância de uma mobilização internacional para a consolidação de uma educação e ciência voltadas para a promoção da cultura de paz e tolerância. Foi pensada então uma proposta de formação de um organismo internacional de educação. Já em 1945,
Foi convocada a Conferência das Nações Unidas para o estabelecimento de uma organização educacional e cultural, ECO ou CONF, que deu origem à Unesco. O trabalho da Unesco se baseia na ideia de que acordos políticos e desenvolvimento econômico não são suficientes para a garantia da paz mundial. Para que ela ocorra, é necessário que os Estados invistam em uma educação voltada para o diálogo e para a tolerância. Para atingir esse objetivo, a Unesco busca promover o acesso igualitário à educação em seus países membros. No âmbito cultural, defende o patrimônio histórico e a memória coletiva, como forma de defesa do direito ao acesso à cultura e à informação. Outra importante bandeira da Unesco é a promoção da liberdade de expressão como direito fundamental da democracia. O organismo possui programas espalhados por todo o mundo, em especial na África e aqui na América Latina. No Brasil, a Unesco possui sede em Brasília desde 1972, de onde atua em parceria com o Estado brasileiro para a promoção do acesso universal à educação no país. A Unesco atua por meio de associações com instituições de ensino para erradicar o analfabetismo, promover a consciência em relação aos direitos humanos e a conquista da cidadania. Também atua na preservação do patrimônio cultural material, natural e imaterial da humanidade. No âmbito da educação, por meio do desenvolvimento de pesquisas e estudos, a Unesco fornece apoio para a formulação de políticas públicas, colaborando para o avanço nos índices e na qualidade de educação, da aprendizagem e da alfabetização, no âmbito formal, informal e não formal, contribuindo para a aprendizagem ao longo da vida. Graças a um permanente diálogo com o poder público, com as universidades e outras instituições de ensino e pesquisa, a Unesco no Brasil incentiva a formação de professores, a mobilidade, qualidade, mudanças e inovações que surgem na sociedade do conhecimento. Para isso, articula redes internacionais e regionais de informação e de conhecimentos, reúne dirigentes e pesquisadores, promove estudos e reflexões, incentiva o intercâmbio entre os países e as instituições, apoia programas inovadores da educação superior do poder público, de universidades, instituições privadas e entidades da sociedade civil, e procura colocar à disposição das universidades e outras instituições informações e documentos de referência considerados indispensáveis ao processo de mudança e renovação da educação superior. Na área de ciência, tecnologia e inovação, o maior desafio no Brasil é a elaboração e a implementação de uma política que permita ao desenvolvimento científico e tecnológico alcançar a população e que tenha um impacto na melhoria das condições de vida da sociedade. No gestor de gestão em ciência, tecnologia e inovação, o Brasil tem um sistema estruturado, composto de um órgão central coordenador e de agências responsáveis pelas definições e implantações de política de desenvolvimento de ciência, tecnologia e inovação. O mesmo modelo é observado nos sistemas estaduais para a gestão de políticas de desenvolvimento locais em ciências, tecnologia e inovação, respeitando-se as vocações regionais. O país tem capacidade material e intelectual instalada, capaz de promover avanços significativos nas políticas nacionais, nas áreas de ciência, tecnologia e inovação, bem como meio de ambiente, além de promover uma sociedade civil mobilizada e um potente setor empresarial. A Unesco procura sensibilizar a sociedade brasileira sobre o papel da ciência como promotora da paz e do desenvolvimento, incluindo tomadores de decisão, gestores públicos e formadores de opinião da iniciativa privada. No âmbito cultural, o grande desafio que o país enfrenta é a pressão que o desenvolvimento exerce sobre as estruturas tradicionais brasileiras, sejam sítios urbanos de valor cultural, sítios arqueológicos e assentamentos indígenas, sejam as populações tradicionais e seus conhecimentos e práticas. As convenções da Unesco na área da cultura oferecem uma plataforma global única para a cooperação internacional e estabelecem um sistema completo de governança cultural com base em direitos humanos e valores compartilhados.
Esses tratados internacionais buscam promover e salvaguardar o patrimônio cultural e natural do mundo, incluindo sítios arqueológicos antigos, o patrimônio imaterial e o subaquático, os acervos de museus, as tradições orais, bem como outras formas de patrimônio. Além disso, apoia a criatividade, a inovação e o surgimento de setores culturais dinâmicos. Uma curiosidade rápida sobre a logo do Patrimônio Mundial. Esse emblema representa a interdependência entre a diversidade natural e cultural mundiais. É usado para identificar os bens protegidos pela Convenção do Patrimônio Mundial, inscritos na lista oficial, e representa os valores universais que a Convenção defende. Enquanto esse quadrado central que vocês estão vendo aí na imagem simboliza os resultados da capacidade e inspirações humanas, o círculo celebra as dádivas da natureza. O emblema é redondo como o mundo, símbolo de proteção global da herança de toda a humanidade. Desenhado pelo artista belga Michel Olive, foi adotado como emblema oficial na Convenção do Patrimônio Mundial em 1978. Antes de mostrar exemplos, gostaria de relembrar isso que aprendemos no 6º ano. Patrimônio cultural material ou patrimônio cultural mundial é o que podemos tocar e é composto por monumentos, grupos de edifícios ou sítios que têm um excepcional e universal valor histórico, estético, arqueológico, científico, etnológico e antropológico, incluindo o patrimônio natural mundial, que são as formações físicas, biológicas e geológicas excepcionais, habitats de diferentes espécies animais e vegetais ameaçadas e áreas que tenham valor científico de conservação ou estético excepcional. Alguns dos nossos patrimônios culturais materiais são o Centro Histórico de Salvador, Centro Histórico de Ouro Preto, que foi a antiga Vila Rica, e o Centro Histórico de Olinda, entre vários outros que vocês podem estar pesquisando. E exemplos de patrimônios culturais naturais são o Parque Nacional do Iguaçu, Fernando de Noronha, Fronteira Paraná-Argentina, Reservas da Mata Atlântica, Reservas do Pantanal Mato Grossense e do Cerrado também, entre milhares de outras, incontáveis outros patrimônios naturais. Patrimônio cultural imaterial é aquilo que não podemos tocar. São as tradições culturais que comunidades recebem de seus antepassados, como festas, danças, línguas, folclore, saberes e diversos outros aspectos e manifestações. São transmitidos oral ou gestualmente e são recriados coletivamente e modificados ao longo do tempo. Exemplos de patrimônios culturais e materiais no Brasil, entre vários outros, são a roda de capoeira, frevo, samba de roda, Círio de Nazaré. Também temos o Bumba Meu Boi. Se vocês sentirem a necessidade, a curiosidade de pesquisar, algo que eu falei aqui relacionado à Unesco, vocês podem ir direto no site, que tem várias outras informações. E o site é pt.unesco.org. Se vocês pesquisarem isso, vocês vão ter acesso a inúmeras informações sobre a Unesco e sua atuação. As fontes de onde pesquisamos o trabalho e retiramos as imagens são o livro Expedições Geográficas do 8º ano, que é o nosso livro didático, Infoescola, Patrimônio Mundial no Brasil, Portal Patrimônio Mundial, Fragata Surprise, Unesco, Veja Abril, Correio 24 Horas, Brasil Travel News, Plan Rotas, Toda Matéria, Educação UOL, Mundo Educação UOL, Brasil Escola, Jovem Pan e News UN. Obrigada por terem visto até aqui. Esperamos que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre esse assunto organizações mundiais. E vamos estar aqui para sanar suas eventuais dúvidas. Estamos à disposição. Esse trabalho de geografia foi solicitado pelo professor Paulo Lemos Venceslau dos Santos, esse seminário sobre organizações mundiais. E
foi feito, né? Foi composto por Giovana Maria Nascimento Silva, Isabela Avelar Fernandes e Rafael Góes Batista de Jesus, ambos do 9º ano A. Esse na verdade template desse slide, foi tirado do Slides Go, que é recheado de templates, vocês podem estar olhando. E essa foi a nossa apresentação. Muito obrigada e é isso. Vocês podem estar pesquisando no YouTube, porque lá tem diversas videoaulas sobre esses assuntos, como vocês podem ver aqui. É só vir aqui no YouTube e pesquisar, por exemplo, sobre a ONU. Temos essas videoaulas sobre a Unesco também. Sei lá, patrimônio cultural imaterial do Brasil. Temos aqui vários. Aí, descobrimos aqui que carimbó é um patrimônio cultural imaterial do Brasil. Vocês também podem pesquisar por um específico, por exemplo, Centro Histórico de Salvador. Se vocês quiserem saber mais um pouco, ver umas fotos, umas mídias. Também Bumba Meu Boi. É um dos nossos patrimônios. Temos aqui frevo. Fernando de Noronha. Vocês vão ter vários vídeos mostrando para vocês os lugares. Então, se vocês quiserem, né, saber mais um pouco sobre eles em específico, é só vocês pesquisarem. Eu vou mostrar uma curiosidade para vocês. Vem aqui no Google e pesquisa a ONU. Caso vocês não saibam, a ONU também tem um site. Então, temos aqui, né? Clicamos. E vai abrir nessa página aqui. Temos o sobre, que é sobre a ONU. As Nações Unidas do Brasil, Entidade das Nações Unidas no Brasil, Escritório do Coordenador Residente, Nossa Equipe no Brasil, Contate-nos e Grupo de Desenvolvimento Sustentável. Temos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, as principais atividades, faça sua parte, histórias, recursos, que são as publicações e os vídeos, e centro de imprensa, notícias, discursos e contatos para a imprensa. Sem contar que vocês podem apertar aqui nessa lupinha e pesquisar sobre o que vocês estiverem com curiosidade. A mesma coisa com a Unesco. Também possui um site. Vemos esse aqui, e aí clicamos no primeiro. Vai carregar, né?
E vai aparecer isso. Temos aqui Brasília, nosso escritório, nosso expertise em ação, engajar-se e recursos. Então, temos notícias da Unesco, envolva-se com a Unesco, doe para a Unesco, parceria, newsletter para vocês assinarem, se vocês quiserem. Seguir nas redes sociais. Se vocês clicarem aqui, por exemplo, vai para o YouTube e vocês seguem lá. Mesma coisa com Twitter, Facebook, Instagram. Unesco em resumo, saiba mais sobre a representação e o trabalho da Unesco. Temos aqui um texto sobre a Unesco no Brasil, nos vídeos, notícias, mais notícias, publicações, sistemas administrativos, o contato, links que vocês podem pesquisar para assinar a newsletter e seguir nas redes sociais. É isso. Se vocês sentirem curiosidade, vocês podem estar pesquisando aqui no Google.